uma frase de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, que representa bem a questão da nossa necessidade cada vez maior de procurarmos investir na nossa reforma íntima. Essa frase diz o seguinte: se quiseres ver o teu maior inimigo, para na frente do espelho e olha-te. E se nós pararmos para analisar a profundidade dessa frase, a gente vai ver que realmente o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Por quê? Bom, eu acredito que a primeira coisa que me vem na cabeça, que me vem na mente, é em função de que realmente nós, muitas vezes, ao invés de buscarmos trazer para nós coisas positivas, coisas que vão somar, né? Nós muitas vezes ficamos naquela situação de nos culparmos, de nos criticarmos, às vezes a baixa estima, né? Aquela pessoa que se olha no espelho e não gosta do que vê, ou aquela pessoa que está sempre reclamando da vida, se queixando, é aquela pessoa que acorda de manhã e não vê graça no seu dia. Né? Muitas pessoas acordam de manhã, ai, de novo, mais um dia, né? Que saco! Quantas pessoas acordam o dia assim e passam o dia se arrastando? Então, uma pessoa, às vezes, né, na maioria das vezes, o maior inimigo da gente somos nós mesmos. Principalmente quando nós nos distratamos, quando nós não nos olhamos com carinho, quando nós não temos consideração, amor, respeito e valorização por nós. Quando nós queremos tudo isso do outro, é um sinal de que nos falta. Porque às vezes a gente busca no outro aquilo exatamente que está faltando em nós. Como então eu posso querer que o outro me ame se eu não tenho amor dentro de mim? Como eu posso querer que o outro me dê carinho, me dê afeto, me dê atenção, se eu não me dou? Então é muito complicado isso, porque para nós termos ou recebermos o amor, o afeto, o carinho, nós precisamos vibrar ou estarmos sintonizados, né, afinizados nessa sintonia vibratória do amor, do carinho, né, da amizade, da compaixão. E isso tudo tem a ver com a questão da nossa reforma íntima. Muitas pessoas pensam que reforma íntima é de repente pensar, vou ser uma pessoa paciente, né? Ou vou ser uma pessoa mais tolerante, ou vou ser uma pessoa mais compreensiva. E acreditam que basta querer, né? Bastam elas quererem para que a coisa ocorra. Só que a própria reforma íntima, né? Como já diz a palavra, é uma reforma. É uma reforma como quando nós vamos fazer uma reforma numa casa, quando nós vamos reformar uma roupa, quando nós vamos fazer reforma em algum móvel. Isso às vezes demanda tempo, demanda trabalho, demanda um envolvimento emocional, um envolvimento, algum tipo de envolvimento, né? No caso nosso, e demanda também persistência, demanda boa vontade. Muitas pessoas às vezes começam, né, uma reforma de alguma coisa e na metade do caminho acabam desistindo, quando encontram alguma dificuldade, quando encontram algum empecilho, né, e acabam abandonando aquela reforma no meio do caminho. Por isso que toda reforma demanda persistência, demanda boa vontade. Então, não é um caminho fácil, mas é um caminho seguro. E é um caminho que com certeza nos levará a colher os louros, né? Os louros de uma boa autoestima, os louros de nos tornarmos seres melhores, não somente para os outros, mas sobretudo para nós mesmos. Porque não adianta nós sermos melhores e bonzinhos, né? Estarmos fazendo tudo para os outros e esquecermos de nós. Muitas pessoas acabam se doando tanto que esquecem de si. São aquelas pessoas que carregam o mundo nas costas, né? E aí, quando vão pensar em si, estão totalmente fatigadas, cansadas, oprimidas, porque se esqueceram de si mesmas.
E a reforma íntima é um processo que nós precisamos investir também tempo. E um dos caminhos é essa questão que o Chico Xavier, não, o Divaldo Franco tem uma palestra que ele lembra bem essa questão da reforma íntima. E ele, numa das suas palestras, comenta, né, da importância de nós, ao final do dia, ao final de cada dia, fazermos uma revisão geral. Como é que foi meu dia? Como é que eu me portei em relação a tal e tal pessoa? Como é que eu me saí em determinada ocasião, em determinado evento? Né? O que ocorreu? Quais foram as pessoas que eu consegui ter uma afetividade interessante? Quais foram as pessoas que eu me fechei? Quais foram as pessoas que eu fui fria ou que eu fui agressiva? Então, essa avaliação nos possibilita um maior conhecimento de nós mesmos, um maior investimento para sabermos realmente como funcionamos. Não adianta a gente querer se reformar se nem ao menos nós nos conhecemos. Como é que nós vamos saber se nós somos pacientes ou exercitar a nossa paciência se nós não nos tornarmos conscientes ou se nós não nos darmos conta da nossa impaciência, da nossa intolerância? Muitas vezes nós precisamos ir fundo, né, dentro da nossa essência, ir fundo, fazer essa viagem para dentro, tentando descobrir realmente quais são as nossas sombras, aquilo que vem de alguma forma nos cutucar, né? Vem nos trazer muitas vezes situações onde nos saímos do sério. Então essas sombras precisam realmente vir à tona para que a gente possa investir nessa questão da reforma íntima. A reforma íntima não é só nós acharmos que vamos nos tornar pessoas melhores da noite para o dia, se assim o desejarmos. Todo mundo quer se tornar uma pessoa melhor, principalmente quem está querendo, quem está dentro de um processo evolutivo, quem já vivencia uma espiritualidade de alguma forma na sua vida. Então, é muito óbvio que todos nós queremos nos melhorar. Mas é importante que a gente tenha esse discernimento que nós temos que primeiro nos melhorar para nós mesmos. Nós temos que primeiro nos tornar pessoas companheiras de nós mesmos. A nossa companhia tem que ser algo muito agradável. Então não adianta nós estarmos no meio de uma multidão, no meio de um monte de pessoas, nos sentindo sozinhos, se nós não gostamos. Isso denota o quê? Que nós não gostamos de nós mesmos, né? Então nós precisamos resgatar a nossa essência, precisamos investir na questão do autoconhecimento, que é a ferramenta imprescindível da reforma íntima. E a reforma íntima é um processo que vai nos transformar, com certeza, em pessoas mais alegres, mais tranquilas, mais otimistas, mais em paz. E quando nós estamos realmente em paz, a nossa vida é muito mais leve. Nós paramos de carregar os outros nas nossas costas e o nosso fardo, com certeza, fica muito menor, especialmente os nossos fardos com relação às nossas dores, nossos sofrimentos, nossos anseios, nossas frustrações. Então, nós vamos, à medida que vamos desenvolvendo essa reforma, cada vez mais fazendo com que esses fardos se tornem leves. Então, esse é o objetivo principal e primordial que eu vejo da reforma íntima. Nós nos tornarmos melhores, principalmente para nós mesmos, porque à medida que nós vamos nos tornando melhores para nós, automaticamente nós vamos estar melhores com o nosso próximo, com o nosso irmão, com a nossa família, com o nosso parceiro, com os nossos amigos. Uma boa noite, obrigada.